Queridos amigos, queridos irmãos, mais uma vez vamos ao estudo de uma das parábolas de Jesus. Esta parábola de Jesus é a mais conhecida relacionada à figueira. A figueira, que é uma planta muito comum e muito apreciada à época do Cristo e até mesmo hoje. Só que isso envolve não apenas uma parábola, mas também um evento ocorrido descrito pelos discípulos. Vamos então à leitura do texto. Parábola da figueira que secou. No ano seguinte, saindo eles de Betânia, teve fome. Vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas, porque ainda não era o tempo de figos. Disse-lhe: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Quando chegava a tarde, saíram da cidade. Ao passarem de manhã, viram que a figueira estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se, disse-lhe: olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14, e depois 19 a 21. Então, as pessoas também pensam que essa figueira pode ser a mesma sobre a qual Jesus falou, que quando dá novas folhas, novos ramos, ela está anunciando a chegada do verão. Podia ser a mesma figueira, mas poderia ser outra figueira, já que era uma árvore muito comum à época de Jesus, muito apreciada, tal como as vinhas, tal como as oliveiras e outras vegetações típicas da época do Cristo. E então nós ficamos assim impactados, na verdade, com esse trecho, porque Jesus sempre foi uma criatura que demonstrava profundo conhecimento das pessoas, da natureza, de tudo, e poucas vezes se viu em que ele ficava mais alterado e chegava então a usar palavras mais duras, gestos mais veementes, críticas mais contundentes, quando havia necessidade de passar as suas lições ou responder às perguntas que eram-lhe feitas, na maior parte das vezes, de uma forma bastante capciosa, com o intuito de pegá-lo em alguma palavra e levá-lo à morte. Mas essa figueira, Jesus teve fome, ele saiu de Betânia. Betânia era o lugar onde ficava Maria Madalena, seu irmão Lázaro, sua irmã Marta, e onde ele ia muitas e muitas vezes. E aqueles discípulos que estavam com ele já haviam assistido um fenômeno fantástico quando eles saíram para pescar e adentraram o mar da Galileia, e durante o percurso do mar para a pesca ou para ir para outra margem, eles foram atingidos por uma tempestade inesperada, mas muito violenta, em que as águas, os ventos, começaram a jogar a embarcação, a agitar as velas, a tentar sossobrar mesmo os barcos, de tal sorte que todos os discípulos ficaram muito assustados com relação a isto. E Jesus dormia nesse barco. E eles não tiveram outro jeito senão acordá-lo, porque ele não acordava nem com aquele estapafúrdia tempestade que agitava a embarcação. E Jesus chamou-lhes a atenção, dizendo que eles não tinham fé e que eles não deveriam temer estando com ele. E ele admoestou os ventos, a chuva,
as ondas do mar, e tudo se acalmou. Numa outra ocasião, os discípulos, tomados pela tempestade, Jesus não estava com eles, eles o viram caminhando em direção ao barco. No primeiro momento, eles pensavam que era um espírito, que não sabiam que tipo de espírito fosse, e ficaram até assustados, pensando novamente que aquele ser talvez os viesse buscar para passarem pela morte. Mas Jesus chegou até eles e admoestou-os. E Pedro disse que queria caminhar também sobre as águas, como Jesus estava fazendo. E Jesus o chamou: vem, Pedro. E Pedro saiu pisando na água e saiu caminhando sobre as águas. Até que num determinado momento, ele se admirou do que estava acontecendo, vacilou e começou a afundar. E então Jesus deu-lhe as mãos e chamou-lhe a atenção, porque a sua fé vacilara durante esse percurso. Ora, mesmo tendo assistido que a natureza obedecia a Jesus, que os elementais faziam exatamente aquilo que lhes era pedido ou ordenado pelo Mestre, eles, tendo visto Jesus ficar muito aborrecido de não encontrar figos, ainda que não devesse ficar aborrecido, porque não era tempo de figos, apesar disso, eles estranharam quando adentraram outra cidade, quando estavam voltando na tarde seguinte, encontraram aquela figueira que Jesus havia dito que ninguém mais comesse nenhum fruto dela, totalmente seca até a raiz. Não era uma coisa comum, não era algo para se esperar, era algo inusitado. Nós sabemos que temos pessoas que eles dizem que têm um olho gordo ou mal olhado, que às vezes adentram numa casa, num jardim, e fazem algum comentário sobre uma planta, e até às vezes elogiam: olha como tá bonita e tal, e às vezes no dia seguinte essa planta já morre. E as criaturas ficam até muito impressionadas e até mesmo com medo daquelas que eles julgam conseguir com o seu olhar secar as plantas. Portanto, há esse tipo de ligação entre a natureza, os seres humanos, suas vontades, seu magnetismo, sua eletricidade, seu fluido vital e sua maneira de observar o que está à sua volta. Então, isso é um estudo para nós fazermos. Mas naquele momento, os discípulos ficaram muito admirados e Pedro disse: olha, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Realmente a palavra de Jesus dizia que ninguém mais coma fruto de ti. Era como se fosse uma maldição para aquela árvore. E ela realmente morreu a partir daquele momento, e antes da tarde do dia seguinte, nem a sua raiz demonstrava o menor sinal de vida. Vocês podem imaginar a autoridade moral de Jesus com relação a todos os reinos da nossa terra. E também como os elementais trabalham, porque Kardec já diz no Livro dos Espíritos que esses seres da natureza podem fazer com que surja uma ilha no meio do oceano da noite para o dia, ou que outra ilha só sobre. Então, esses fenômenos naturais também obedecem a leis e têm entidades espirituais que trabalham nelas, que nós muitas vezes desconhecemos e não respeitamos, mas que existem algumas religiões, alguns ambientes, alguns grupos que sabem trabalhar com essas entidades que nunca habitaram um corpo humano e não têm nenhuma noção de bem ou mal. Então, eles fazem aquilo que lhes é proposto pelas leis ou pelas vontades superiores, diante daquilo que lhes é mandado
ordenado, instruído, orientado. E isto é um estudo bastante necessário. Lá na Holanda, em Fidor, um médium viu uma vez um duende que lhe disse que ia ensiná-lo como plantar e colher hortaliças e legumes os melhores possíveis. E depois ele mandou, nos dias subsequentes, que ele fosse à estrada porque iam lhe dar alguma coisa. E justamente um caminhão passou e derrubou um fardo de feno, fardos que eram utilizados e transportados. Ele tentou avisar o caminhão, mas não pôde, e esse duende pediu que ele levasse isto à sua propriedade. E depois lhe explicou que isso seria usado como um adubo natural na sua plantação. Mandou também que fosse até o Jockey Club do lugar e solicitasse a possibilidade de recolher as fezes dos cavalos, que seriam secas e misturadas àquela palha para poder servir de instrumento para o adubo nas hortas. E eles chegaram a colher depois repolhos de 10, 20 quilos de tamanho, abóboras enormes e muitos outros tipos de legumes e vegetais. E este tipo de plantio orgânico, sem a utilização de fertilizantes ou de inseticidas ou de agrotóxicos, que fazem muito bem à saúde, hoje, graças àquele início lá em Fidor, estão desenvolvidas e sendo articuladas em todas as partes do planeta Terra. Então veja quantas lições nós pudemos aferir de uma simples figueira, mesmo que ela tenha secado. Espero que vocês gostem desta parábola e a vejam sempre que possível, porque ela ficará, depois de apresentada, gravada também, para que vocês possam vê-la novamente. Um grande abraço.